Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Alexandre do Ratos, você é um poeta que tem estrada na poesia falada e atua também no sarau dos Ratos Diversos, sendo um personagem assim mais popular e mais conhecido, né? Então, nós gostaríamos muito de fazer algumas perguntas a você, né? E para começar, como é de praxe, gostaríamos de saber como você começou a sua jornada de poeta. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo. Valeu. Sociedade do Sentir, Beatriz Breves e todos vocês aí. Bom, eu considero sempre a tia Vilma, a vovó Geninha, que é a minha mãe, né? Então é a mamãe Geninha, a gente chama ela de vovó porque ela está cheia de netinha aí, então a causa é justa. E eu sempre considero essas pessoas o básico, né? Porque são elas que, inicialmente, né, nos ensinam a escrever, a ler, né, o que está escrito, então acaba que nossas pequenas histórias acabam virando aqueles pequenos cadernos, né? São os primeiros escreveres do mundo, do nosso próprio mundo. Então, eu considero bastante esse ponto de vista, né? E depois, por contaminação, foram muitos ambientes, né? Alegres, festivos, ligados à poesia. Por exemplo, a minha turma de praia tinha poeta, então isso daí era um estímulo. Antes ainda de eu ser tão praieiro assim, tinha a turma de baile, de rua, e que estava nascendo o hip hop, todo mundo falava aquele negócio de rap, porque era a moda da época, então isso daí tem um peso também, digamos assim, de formação. E depois eu tive no início do CEP 20.000, com o Chacal, com aquela moçada toda, com o Maurição Altum. Depois aí eu me afastei bastante, né? Fiquei um bom tempo longe da poesia, fui retornar num evento que, por acaso, essa semana está de volta ativa, que foi o Vozes em Verso, puxado pelo Andrezinho, né? O André Bente. O poeta André Bente estava lá naquele início, que era como é que chama? Um puxadinho da Faculdade de Filosofia lá da UERJ. E aí ele acabou fazendo uma grande produção, se tornou um dos primeiros lugares que eu fui também, falar com microfone, uma coisa que me deu muito medo. Depois teve o Ale Gabeira, que fazia a Rio Jam Session. E aí é justamente quando tem a Rio Jam Session que a gente se entrecruza, porque o Rato Diverso acontecia no mesmo lugar da Rio Jam Session ali no Beco do Rato. Então, foi uma passagem feliz. Pô, meu amigo Xandu, rapaz, muitos anos de estrada, meu querido, e eu fico muito satisfeito em entrevistar, né? E eu sei mais ou menos a sua história. E uma delas, Xandu, eu queria saber quais são suas influências literárias e quais os poetas que você mais admira. Entendeu? Aí nós vamos entrar nessa parte aí mais integral. Quais os poetas que você mais admira e quais são as suas influências literárias, meu amigo? Bom, eu vou começar assim pelas influências literárias, digamos que em termos de escrita, né?
Eu não sei dizer, mas eu acho que ter feito faculdade, entendeu? Ler aquilo tudo de livro, entendeu? Foi uma coisa assim que espalhou muito a letra nas palavras na minha cabeça. Então, isso daí tem um peso grande mesmo. Nada acadêmico, pode ser poeta que você conhece isso. da atualidade. Um prazer da vida. Prazer Assim, né? histórico, que eu me lembre é Augusto dos Anjos, porque falava aquelas coisas mesmo, né? Do Forte. cadáver, tá lá. Então, aquele negócio de ele falar aquelas palavras ali sempre chamou a atenção. E, atualmente, vou te dizer, é, no Rato de Verso a gente tem uma influência grande do Dudu Pererê, entendeu? Até hoje está vivo aí com a gente, entendeu? Aliás, ele está vivo, galera, ele não morreu, não. Futuramente Ele será está o nosso entrevistado vivo. também. Cara, que bom. Fale, por favor. Vamos. E é uma pessoa que trazia, né, alegria, disposição, tinha pensamento crítico, tinha bastante inventividade, né, no fazer, e basicamente ele agregou uma parte, né, que ainda não estava assim totalmente, como é que chama? Ratona naquela época, que é o outro lado da cidade. Então, isso daí foi muito interessante mesmo. Eu falei, poxa, isso daí dá samba, isso daí é um lugar que é para gostar, que é para. Eu já sou boêmio, né, naturalmente, e aí nunca mais sentei botequim, só sento em poesia. E E qual, aí o verso me completa de uma forma grande e tem essa influência do Pererê, sem, assim, dizer que quer mais, quer menos, mas de qualquer forma. É, e, nosso grupo é muito bom, né? É um grupo muito bom, então eu não teria condições aqui de falar são 18 com anos, poetas mas citando muito. Né? é justamente. E escritores também. E Dudu Pereira é performático, é nosso irmãozão de rua, de estrada. E os performáticos. E os escritores, assim, mais ou menos, você tem referência, alguma coisa? Não, não, eu não confessar que eu não faço muita leitura, não. Eu leio o livro de quem lança livro ali com Rato de Verso, de quem eu esbarro aí desse caminhar de sarau, de encontros de poetas, e, e meu foco é mais na produção mesmo. Eu gosto de sentar, escrever e reler o que eu escrevi, dá muito trabalho, sim, e só o meu eu fica grandão nessa história de produção. Mas, com certeza, eu sempre tento observar e guardar poemas, né? Que os poemas tocam mais do que essa coisa assim mais acadêmica, ler a obra e tal. Para mim, os poemas falados, ainda por cima, são Aham. maravilhosos. Cada um tem o seu Então, estilo, né, o Xandu? Você é mais voltado para a poesia, não é para a área de performance, não é? Então, isso é só uma questão de identificação, não é? Agora, me fala uma coisa, o seu processo de escrita, como é que se dá? Você tem alguma rotina especial? Ou então algum ritual para escrever poesia? Como é que acontece? Olha, o ritual que está me faltando é ter sempre em mãos uma caneta e um papel. Opa! Porque, às vezes, na rua vem uma inspiração maravilhosa e eu, cadê minha caneta e cadê meu papel? E olha que eu ando com eles, hein? Mas sempre pega a gente no contrapé. E aí vem aquelas monte de frase bonita, já bem feita, já direto da fábrica do inconsciente, e não tem onde anotar. E aí evapora. Eu chamo de poemas de 500 milhões de dólares, porque são muito bons mesmo. Nunca mais vai ver. E aí, e a outra rotina que eu tenho é de contaminação, né? Quando eu vejo assim um fato importante, me sinto assim motivado a ler. Quando eu vejo alguém escrevendo uma coisa bonita que me tocou, me sinto motivado a ler. Então, isso daí são. E assim, e quando não vem nada também, eu me forço um pouquinho também, escrevo de quando a primeira coisa que vier, entendeu? Porque o que eu chamo é poesia bélica, né? É um ritual bélico que a gente não pode descansar, senão a inspiração escorre igual a prática, desaparece.
Ótimo, muito gostei do termo, É, poesia bélica. isso. Isso aí é para valer, né? O Xandu, mas vem cá, qual porque uma pergunta interliga a outra. Qual é o tema? Você mais ou menos já respondeu. Qual é o tema específico em cima do seu poema, dos seus poemas, né? E pô, eu curto muito, né? Aliás, mas são longos e são muito introspectivos e te explana, né? A sua visão de vida. E mais que o que você, a ideia, o que você gosta de explorar nesses seus temas que você ali descreve muito bem no seu A poesia. na poesia em si. Olha, como eu falei, né? Eu tenho alguns exercícios, né? E esses exercícios primeiro que a poesia ela pode vir de qualquer lugar. Então, eu estou o tempo todo assim brincando com o que tem. Às vezes, ó, entrar numa rede social me chama para falar daquela rede social, porque ela tem o seu ritual próprio, interno, e aquilo ali realmente é um negócio que deixa a gente sempre meio escravizado daqueles rituais deles, né? Que não são nossos. E aí a gente entra e tenta sociabilizar ali dentro, que são universos paralelos. Então, é um lugar que geralmente eu escrevo alguma coisa porque eu fico vendo a vida dos outros ali, fico vendo a minha própria vida ali, fico vendo também os acontecimentos que vão acontecer. Então, é um lugar que sempre me tira alguma poesia com facilidade. E outros são, como eu já disse, né, dos exercícios. Aí eu não sei se bélico é o nome, né? Por dentro é bélico, mas por fora é muito carinho, muito amor. Então, ao longo desses últimos 10 anos, venho me dedicando, por exemplo, a falar dos festejos populares, das coisas secretas da minha cidade do Rio de Janeiro, dos seus lugarzinhos, suas manifestações miúdas e que estão discriminadas, estão atacadas, né? Então, a gente começa o ano. Eu digo a gente porque, apesar de eu ser um dos organizadores, eu também sou uma pessoa desorganizada. Então, dependo sempre de criar as coisas em rede, ou seja, pessoas junto comigo precisam acreditar. Então, a gente começa o ano com a Folia de Reis, lá no Morro da Formiga. É um evento maravilhoso. Levo poetas para lá, levo poemas para lá, levo caderninhos. Antes da pandemia, eu estava com a cabeça melhor para fazer meus caderninhos. Aí eu fiz uma série à mão mesmo e acabou que isso daí virou uma ruptura assim triste para mim, porque os caderninhos estão lá, esperando só eu meter a mão naquele computador lá, mas não, olha aquilo lá, dá uma ojeriza do cão. Mas aí a gente começa com o Morro da Formiga fazendo folia de reis, com uma intimidade grande com o grupo lá que tem a Estrela de Belém, a Brilhante Estrela de Belém, uma história lindíssima. Depois a gente faz o Presente de Iemanjá, que por conta dessas políticas públicas muito mal organizadas e muito também, digamos, repressoras, né? Eles destruíram, por exemplo, inicialmente eu conheci o presidente de Iemanjá indo na Praça 15. Era uma festona gigante, era de uma emoção gigante, era uma coisa linda. E, enfim, vieram várias políticas públicas ruins e foram fazer uma repressão, e agora a gente faz em Sepetiba, junto com a Beth Manja, que puxa também um projeto lindo lá em Sepetiba. É um foco muito bonito lá em Sepetiba. Aí Infelizmente, depois, faz parte da história, né? Das cidades. Você, como é um poeta urbano, não é? Deve sentir muito, né? Essas questões políticas de atravessamento, né? No meio da. eu sempre nas minhas calçadas, Não é? com os pequenos, eu fico logo, né, meio buf, salta a veia. Mas aí, assim, hoje o presidente Iemanjá do Centro do Rio tá bonito de novo, tem lá o pessoal, né, do cacique, né, Pena Branca, que é o Apoxé do Filho do Grande. E aí tem também já uma moçada já se organizando no arpoador, o presidente de Iemanjá está bonito. Mas como é invariável, ou seja,
como é variável demais, se tornou, né, esse negócio meio cá, meio lá, e eu já preferi para Sepetiba, que é um lugar mais tradicionalista, que não fica variando muito. Ô, E Xandu, aí, deixa eu te depois fazer uma o pergunta. Jorge, e agora vai vir o São Cosme e Damião, e a gente fecha o ano, esse ano, 10 anos, o Sarau de Bárbara, na festa de Santa Bárbara de Rocha Miranda. Então, eu faço poesia, Deve isso, ser bom. É um isso, motivo cultural maior. é isso. Xandu, você como poeta que escreve muitas coisas sociais, não é? Você acredita que o poeta tem um papel assim forte dentro da sociedade e que ele pode influenciar significativamente a, como é que é? Tem um impacto social. Você acha que o poeta pode ter esse impacto dentro da sociedade? Como é que você vê Com isso? certeza. O poeta, o lugar dele, por ser um lugar, quer dizer, digamos assim, todo artista o é, mas o poeta, pela facilidade, né, de não precisar de muitos adereços, muitos outros estudos, por exemplo, o instrumentista precisa ter um ritmo e precisa, né, dominar o ritmo e depois fazer a composição, às vezes não coincide. Mas o poeta ele tem essa coisa, né, de traduzir a cidade. E isso traz cidadania. Eu acho que é um dos motivos, entendeu? E você tem aí zonas proibidas da cidade e eles ocupam com certos baile funks. E não estou dizendo desse ou daquele, eu considero uma política pública mesmo. Ocupam com certos baile funks que vai falar só o que eles querem. Hum, Então, esse é um detalhe, né? A própria estrutura de redes, né? As redes sociais, ela invisibiliza o nosso trabalho com eloquência, com muita força. Então, não adianta nada você ter 5, 10 mil, não sei quantos amigos nesses lugares, e só quem vai te ver é aquela meia dúzia ali mesmo, entendeu? E se você não tiver na época do patrocínio, porque o patrocínio turbina aquilo mesmo. Aí você vai, voa para o Brasil todo, vai pelo mundo. Mas sem o patrocínio, você vai ficar ali só com aquele número ali para garantir que você passe no edital e tal. A mesmo, propagação do seu trabalho vai depender continuamente de você. assim E mesmo, eles não acho que gostam tem disso. influência do poeta na sociedade. Poeta Aí pode influenciar. trazer cidadania, trazer cidadania. Qualquer leitura da nossa cidade, do nosso viver, nos nossos detalhes do dia a dia, o poeta capta, traduz isso em poemas e as pessoas entendem. E se elas entendem e lhe tocam, isso é cidadania. É o que Isso é a você. terapia. Eu vi muitos poemas seus que seriam uma espécie de grito, de denúncia, né, das coisas que acontecem na sociedade. Muito bom. Muito bom. Xandu, complementando também essa pergunta e essa sua resposta, como é que você lida? Agora eu sei que eu lhe conheço, você é um cara profícuo, sabe ali, muitos eventos nós participamos junto, tudo isso, né? Mas eu quero lhe perguntar, que eu não sei, você tem algum bloqueio criativo, Xandu? E se você tiver, como você lida com isso? Ou então você tem alguma estratégia para superar este chamado bloqueio criativo, meu poeta? Não tem bloqueio criativo, não, como eu falei, eu vou ali, é na vara mesmo, com força. Isso aí. Que bom. Muitos poetas sentem, assim, às vezes, né, uma, dá um branco, aí não É consegue o chamado. escrever, aí tem que esperar um tempo. E engraçado que tem outros poetas que não, né? Parece que isso faz parte da rotina deles. É o seu caso, né? Agora, me É, diz uma coisa: planos para o futuro. Quais são os seus planos para o futuro, como poeta? Tem algum projeto, livro?
fanzine em andamento? Tem o livro do Ratos de Verso, que é uma coletânea de pequenos relatos e poemas dessa turma que tem feito, né, pelo menos assim, nos últimos 10 anos, tem feito bastante presença junto a nós. E, assim, eu acho que é uma grande ambição ter um pouco dessa história, né, impressa, é uma memória importante, eu acho, dentro do, do nosso universo, né, de poetas. Eu tive o prazer, né, de estar com... Nossa, agora escapou. Mas o rapaz que fala do 120 mil, um livro mapatá, com mais de 500 páginas, um negócio assim. Nossa, e Chacal. eu pensei, bom, para ser livro, tem que ser meio livre também, né? Porque vai contar a história de qual forma, cortando o quê. Eu já não gosto dessa coisa de editor, de ficar cortando e corrigindo português. Então, não sei quantas páginas vão dar, mas vão ser muitas. Opa, beleza, Olha, beleza. estamos juntos. Xandu, Xandu, Xandu. Ô, rapaz, eu sou seu fã. Você é um dos jovens que estão aí na rua, mostrando trabalho de resistência mesmo, né? E junto com esse grupo que foi considerado e é considerado um grupo underground, né? De rua, tudo isso. Agora, uma pergunta a você, como poeta, como você lida com as críticas? O feedback, quando retorna essas críticas, como você lida com isso em relação aos seus poemas, aos seus trabalhos? Esse trabalho é seu, né? Vamos dizer seu, eu ia falar nosso, mas é seu de rua. Como você lida com as críticas? Como você lidar, sabe, lidar as doses certas, né? Você tem, através desses feedbacks. Como você lida com essas chamadas críticas Negativas. negativas, Lore? Bom, eu não tenho essas críticas negativas, graças a Deus eu desconheço quem as faz e Tá não nem fazem parte do meio. Eu acho difícil também, porque cada poema meu tendo 5 minutos, a pessoa já fica meio perdida, É, entendeu? Não consegue gravar um, já não grava dois, eu já não falo o terceiro repetido e o quarto é diferente. E ainda tem as novidades. Então, enfim, eu não tenho isso aí. O que eu tenho é um exercício também dentro do caráter, né, cidadão, que é do tipo assim, uma coisa que a gente aprende rápido é não passar a mão na bunda do guarda. Aí não precisa passar a mão na bunda do guarda, gente. Você fala assim, ó, de outra forma. Passa a mão na bunda da injustiça, por exemplo, que não tem a figura materializada de uma pessoa ali. Que essa pessoa está olhando para a gente e ela vai querer te agredir, né, se você falar na cara. Você fala de tabelinha. Então, isso daí é um recurso que eu uso sempre, ou tento usar muito, para evitar, né, ser alvo de críticas ao vivo. certo. Ô, Xandu, infelizmente, nosso tempo já está no finzinho. Então, só para terminar essa entrevista, nós gostaríamos aqui de saber, gostaríamos que você desse um conselho, sabe, aos artistas, poetas que estão iniciando agora, tá? E depois brinde-nos com um poema seu, só para a gente poder fechar. Abrindo um parênteses também, Xandu, além disso tudo, você irá fazer uma exposição sobre essa referência aos novos poetas. Você saiba que você é um dos grandes poetas de rua hoje aqui no Rio de Janeiro, que tem uma abrangência maior. Você tem um fã-clube, tá? Você tem um fã-clube, acredito. Então, essa sua
esse seu referencial junto a esse jovem é muito importante. E gostaríamos, como a pergunta está sendo feita, de uma resposta honesta sobre essa tua visão aí e como Um conselho que você como esse daria para conselho, esses jovens poetas e termina com um poema seu. que são seus fãs. Perfeito, perfeito. Digamos assim, juventude, é escrever, 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 entendeu? Sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. E se você puder ser delicado na hora de bater, entendeu? Principalmente na hora de bater, porque essas coisas que acabam, né, trazendo problema pessoal. Porque, por exemplo, algumas pessoas, né, veem esses rapazes do rap, do Mano Brown, não sei o que, para você chegar assim, você vai, né, vai precisar até da sorte, porque não é qualquer um que tem essa permissão. Então, se ele falar grosso, é uma coisa. Quem bater nele, esse é problema lá dele. Agora, para você no dia a dia, vai ser muito arriscado. Então, aconselho sempre contornar esses embates diretos, porque isso daí é um negócio que sempre traz problemas mesmo. Até e tomar muito cuidado, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas estão muito sensíveis, essas redes sociais Politicamente deixam os correto. nervos à pele. Então, qualquer tema que for tratar, ter muito cuidado de não machucar o sentimento de ninguém. Eu acho que esse daí é um Muito bom conselho isso. básico aí para Muito bom, viu, Xandro? Muito bom. Agora vamos terminar com um poema seu, por favor. Perfeito. Meu Deus, qual que eu falo aqui, meu Deus? Que seja, Deus, é muito, né? Deus, dá inspiração. Não Não precisa ser um muito longo, tá? Porque eu tenho Não, se tem que seguindo. trocar de aí. Bom, vou falar então o que eu já sei de cor aqui, que acaba sendo mais fácil. Quisera poder, esse daqui eu fiz assim, em especial para essa turma que gosta de corrigir português dos outros indiscriminadamente, sem a sensibilidade, obviamente. está Não é ótimo. a questão. Muito bom. Poder pronunciar a palavra problema, como quem diz coisas vagas, pequenos deslizes da língua. Seria um percalço de escola desse que só importa mesmo a quem possa vir corrigir as minhas palavras, e por pouca coisa se irrita. A palavra problema atrapalha a rotina de quem se mira nesse imenso gargalo. E o professor aloprado diante do rude, já quer aparecer. Ele quer aparecer, ele quer estabelecer um patamar acima. Esse figura acredita que é mesmo um ser superior, julga ter por destino poder educar a gentalha, mas no fundo, isso é segredo, hein? No fundo é menino, no íntimo, ainda precisa voltar ao passado para ser aprovado em prova pretérita até superar uma etapa perdida, algum trauma, lá no ensino do primeiro grau. Não, não se enganem, senhores. A palavra problema não é gosto, é encosto. Mas pior, é ziquezira, é macumba. A palavra problema é sinistra. Não cabe outra, ela é única. Porque se fosse problema, tão bem falado, com de R's, de L's, se fosse problema, falar problema intensa, não encontra alívio com gritos, é o duro esporão dos aflitos, é bruta e não ameniza, mas de repente é aquilo simples assim se dissolve na letra de um velho amigo que chega e lhe diz: Mena, pode ficar tranquilo, acabou o problema, acabou o problema. Vamos. Porra, cara! Bravo! Bravo. Muito bom, Xandu. Bravo. Sou sua fã também. Não tem nenhum De problema. vez em quando, Vamos sim. eu também vou lá nos Ratos Diversos, lá na Lapa, somente para ver você e o Dalberto. Vocês são ótimos. Então, terminamos aqui. Agradecemos muito ao Xandu por essa desenvoltura dele, por esse jeito simples, desenvolto e simpático de ser. E lembrando ao público aqui que ele vai estar com um poema a cada dia durante uma semana, tá? Não percam, tá? Curtam, compartilhem, tá tudo no Instagram e no YouTube. Obrigada.
Obrigado, Xandu. Obrigado, meu irmãozinho. Eu Digo, sabia que você ia arrasar com essa entrevista. Eu acredito uma nova mudança, uma nova nuance no nosso Sala com Poesia Cult. Obrigado, querido.